Eu dou uma boa noite, eu sou Laura Bezerra, dou uma boa noite a todas as pessoas presentes, a primeira trilha de aprendizagem da nossa formação para gestores municipais de cultura. Saúdo a todas as pessoas presentes, fico muito feliz com a presença de vocês. Dou uma saudação especial para minhas companheiras de trabalho, a professora doutora Maria Santana, Mariana e Raíssa, que estão fazendo a tradução em Libras. Eu queria começar, isso é uma coisa bem importante para a gente, eu queria começar perguntando se temos aqui na nossa turma pessoas surdas. Vocês não precisam responder agora, mas, por favor, botem nas notas compartilhadas, que se vocês olharem para o lado esquerdo da tela de vocês, tem um ícone que parece assim um caderninho. Se vocês clicarem ali, são notas compartilhadas. E aí, se tiver alguém surdo, nós vamos manter a tradução em Libras. Se não tiver, não vamos manter, né? Porque não faz sentido termos a tradução se não há necessidade. A acessibilidade é muito importante na SCUT, na Escola Solano Trindade de Formação, mas é preciso ter a necessidade, né? Bem, tinha alguma pergunta? Não, né? Bem, nós temos 145 pessoas aqui, mas no nosso curso nós temos 3.599 pessoas inscritas. Eu estava bem insegura com esse número, se bem que eu sabia que nem todo mundo pode vir para as aulas síncronas. Várias pessoas nos avisaram que trabalhavam à noite, não podia, por isso as aulas ficam gravadas e quem não puder participar pode assistir a aula depois. Meu nome é Laura Bezerra, eu acho que eu esqueci de dizer isso no início, eu fiquei um pouco atrapalhada porque na hora que eu fui passar meu PowerPoint para o pendrive, eu tive um pane no computador e perdi o pendrive com tudo, e aí eu fiquei correndo para conseguir refazer e conseguir, mas aí fiquei um pouco assim, corrida, né? Meio atrapalhado. Vamos começar falando um pouco sobre o nosso curso. Eu vou abrir o meu PowerPoint. Cadê? Já temos perguntas? Deixa eu ver as perguntas antes de eu abrir, então. As perguntas estão no chat ou nas notas compartilhadas? Nas notas não tem nenhuma pergunta. Olha, fico feliz, gente, de ver pessoas de vários lugares do Brasil inteiro. Alguém tinha levantado a mão ou falado que tinha uma pergunta, mas se não temos, então... Maria, você pode me habilitar para abrir o PowerPoint? Pronto, já está habilitado. Muito obrigada. Ai, gente, eu fico olhando vocês dizendo de onde estão, e aí eu fico querendo acompanhar isso, porque eu trabalho com gestores municipais de cultura também, é uma das minhas áreas de trabalho, então eu fico muito empolgada em ter vocês aqui conosco. Aqui tentando abrir.
Vocês, por favor, me avisem quando abrir a apresentação. Já abriu? Conseguem ver? O tamanho tá bom? Sim. Tá. Sim. Gente, eu não vejo bem vocês quando eu estou, né, passando aqui o PowerPoint. Gente, hoje foi tudo uma confusão aqui. Bem, o tema, nós estamos aqui na formação para gestores municipais de cultura, na primeira trilha de aprendizagem, que trata de políticas culturais, sistemas de cultura e institucionalidade cultural. Vamos conversar um pouquinho sobre o que é que nós vamos fazer nesse curso. Nossa formação ela foi pensada a partir da prática mesmo, das conversas com gestores e gestoras municipais de cultura, ouvindo os problemas, as dificuldades que eles passavam. Em 2017, o professor Luciano Simões, meu colega, e eu oferecemos uma formação para gestores municipais, mas foi presencial. Trabalhamos aqui no Recôncavo da Bahia e nos territórios vizinhos, onde a nossa universidade, a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, está situada. Então, foi uma formação que durou 9 meses e acontecia uma vez por mês, numa sexta à noite e num sábado de manhã. Foi uma formação muito rica, em termos de troca de aprendizagem entre os gestores e conosco, professores, só que a gente gostaria de ter alcançado um número bem maior de gestores, mas com o presencial, as pessoas tendo que se deslocar de seus municípios para dois outros municípios onde a formação acontecia, isso dificultou um pouco, né? Mas a nossa formação, naquela época, assim como hoje, foi pensada do mesmo jeito. A gente ofertou essa formação logo depois das eleições municipais para que os gestores que estivessem entrando pudessem passar por uma formação básica. Porque nós sabemos, e esse é o grande desafio dessa nossa formação, é que os gestores e gestoras envolvidos nas políticas municipais de cultura, na gestão municipal de cultura, são muito diferentes. Os municípios são muito diferentes. Temos muitos municípios, assim, a maioria dos municípios brasileiros, eles têm até 20 mil habitantes. Essa é a grande maioria dos nossos municípios. Esses municípios pequenininhos, eles têm uma dinâmica muito própria. Ao mesmo tempo, nós temos grandes cidades com 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de habitantes. Então, aqui o desafio que nós temos é de equalizar um pouco a formação para que ela possa servir para todos. Nós vamos... nossa formação, esse é um curso FIC, de formação inicial e continuada. Ele tem 160 horas, divididas em 7 trilhas de aprendizagem, algumas são mais longas do que outras, e o curso vai acontecer entre agosto e dezembro de 2025. Ele vai até dezembro. Nós temos aulas síncronas, atividades assíncronas e uma avaliação. Vocês estão vendo aí que eu tive que refazer meu PowerPoint no último segundo, depois que eu perdi tudo, e aí está síncrona e assíncrona sem acento, mas foi a correria. Aulas síncronas, atividades assíncronas e uma avaliação de múltipla escolha no final. Não está rodando os slides. Não?
Ficou na primeira, no Na título. primeira? Tá, peraí, que eu passei já. Vamos ver o que é que aconteceu aqui. E agora? Mexeu? Não. Não, ainda continua no primeiro. Sim. E agora? Agora está mexendo. Tá mudando. Tá. Sim, 7 trilhas, as aulas síncronas, que ficam gravadas, vocês podem assistir depois, mas eu recomendo muito a participação nas aulas síncronas, porque aqui a gente pode abrir um pouco para tirar dúvidas, para ter uma troca um pouco mais intensa, o que eu recomendo, né? Várias pessoas mandaram e-mails dizendo: eu comecei a trabalhar aqui e a barra de progressão não está avançando, não está dizendo quantos por cento eu já fiz. É porque nesse curso a barra de progressão avança quando você passa para a próxima trilha. Quando você sair dessa trilha e entrar na trilha 2, aí a barra de progressão avança. A certificação, ela acontece apenas no final do curso. Tem alguns cursos que você pode fazer, inclusive aqui na Escute mesmo, alguns cursos que vocês podem fazer no tempo de vocês. Esse aqui, assim, vocês podem ler, ver os vídeos, tudo no tempo de vocês, mas o certificado só sai após a última aula síncrona. Nós entendemos que essa formação tem algumas especificidades e essa é uma delas. Bem, a gente pensou esse curso, assim, em todas as conferências de cultura, nas conferências nacionais, a formação sempre aparecia em destaque, assim, era uma demanda muito forte da sociedade civil, e assim, a formação para gestores apareceu sempre também nas conferências de cultura com muita ênfase. Aqui na Bahia, eu sou da Bahia, né? Aqui na Bahia, nas conferências estaduais, a formação também sempre teve destaque. Há um consenso que nós precisamos de formação para qualificar melhor os quadros técnicos da gestão pública da cultura, e eu aqui escolhi me concentrar na gestão municipal. Mas isso é algo que está na gestão pública como um todo, né? O que é que nós vamos fazer durante esses 5 meses em que estaremos juntos? Nós vamos começar conversando sobre conceitos, sobre o que é política cultural, que às vezes a gente tem umas dúvidas sobre isso. Nós vamos conhecer os principais marcos regulatórios da cultura, nós vamos conhecer a legislação cultural vigente. Nós gostaríamos de contribuir para fortalecer a institucionalidade cultural dos municípios e para que vocês possam aprimorar os sistemas municipais de cultura. Nós vamos falar aqui ao longo do curso inteiro sobre os sistemas de cultura. Nossa próxima aula será toda dedicada aos sistemas municipais de cultura. Nós vamos aqui, durante esses 5 meses, também pensar na relação entre cultura, território e desenvolvimento, que é uma coisa, eu acho que a gente não explora isso nos municípios como deveriam, a cultura como um vetor de desenvolvimento. Nós vamos aqui no curso também tratar sobre o fomento à cultura e vamos tratar também sobre o programa Cultura Viva. E em dezembro, nosso último módulo, é um módulo um pouco mais longo também,
ele trata de questões jurídicas, as questões jurídicas relevantes para a gestão municipal de cultura, especialmente a segurança jurídica, que é uma coisa que os gestores e gestoras sempre pontuam como algo difícil, complicado. Às vezes, os gestores de cultura de um município querem fazer algo e ficam em dúvida se vai haver algum problema jurídico. As assessorias jurídicas dos municípios, às vezes, são muito fechadas em relação à possibilidade. Às vezes, as questões jurídicas parecem funcionar como um limitador para a gestão pública, em especial a gestão municipal. Até aí, acho que não estou trazendo nenhuma novidade para vocês, correto? Bem, a gestão pública da cultura, ela enfrenta uma série de desafios. E o desafio principal é a baixa centralidade da cultura nas políticas públicas. Eu trabalhando com os gestores de cultura, os diretores de cultura, os coordenadores de cultura, muitas vezes eles dizem: a gente tem que lutar nos municípios para que meu prefeito, minha prefeita, entenda que o que nós fazemos é importante. Esse é um relato que eu ouvi com muita frequência, conversando com gestores. Os prefeitos, as prefeitas não entendem que a cultura é importante, ainda tem uma ideia de cultura como uma coisa que não é assim tão necessária, que é, como Gilberto Gil falava, como a cereja do bolo, que a cereja do bolo, né? Aquela coisa assim, a cereja é uma coisa assim bem gostosa, mas você pode tirar a cereja do bolo e você continua com o bolo e vai poder comer o bolo. Quer dizer, uma coisa que não é essencial, que é menos importante, né? E por isso na apostila eu fiz questão de citar o discurso de posse de Gilberto Gil, porque ele fala da cultura como algo do nosso dia a dia. Ele diz: a cultura é o nosso feijão com arroz. E a gente precisa, cada vez mais, dentro da gestão pública da cultura, trabalhar com esse entendimento. Eu volto a isso já já. Então, assim, esse é o primeiro desafio que a gente encontra. Vamos falar aqui do município, mas isso é uma coisa geral da gestão pública, né? A baixa centralidade da cultura nas políticas públicas, o entendimento que a cultura não é assim tão importante. Vocês vão ver que isso contraria a nossa Constituição. Nossa Constituição diz que a cultura é importante e é essencial. Um outro desafio que a gente tem são desafios estruturais. E aí eu falo de uma forma assim, bem ampla. O professor Albino Rubim, ele diz assim, são as 3 tristes tradições das políticas culturais brasileiras. Ele diz: a primeira triste tradição é a ausência de políticas culturais. Eu vou falar já já sobre isso. A segunda triste tradição é a instabilidade que a gente tem nas políticas culturais. Isso realmente é um dos maiores problemas que a gente tem. Você começa uma política cultural, aí troca o gestor, na hora que troca o gestor, aquela política acaba.
Às vezes, troca o gestor dentro do mesmo partido e a política acaba. Você acaba com tudo e começa tudo de novo. Essa instabilidade... Antônio, já eu abro para perguntas. Essa descontinuidade é um dos maiores limitadores das nossas políticas culturais. Claro que cada gestor que entra quer colocar seus acentos, quer conduzir a política num determinado sentido, mas não dá para começar tudo do zero. Com isso, a gente tem um desperdício enorme de recursos financeiros, mas também de assim, a gente perde pessoas, porque troca também tem troca também nas equipes, né? Isso leva a um desperdício total. Alguém escreveu aqui, Marco Alexandre, tem que ser política de Estado e não de governo. A diferença é exatamente isso. A diferença entre política de Estado e política de governo é que a política de Estado ela permanece mesmo quando troca os gestores. A gente precisa disso. Não pode conduzir tudo a partir do governo que está no poder naquele momento. Antônio, já eu te dou a palavra. Mas a gente tem assim, as 3 tristes tradições: ausências, instabilidades e autoritarismos. O professor Albino Rubim diz, e eu concordo 100% com eles, nós temos tradições muito autoritárias no nosso país. A gente acha normal decidir tudo sozinho e dizer ao outro como deve ser. Tem a ver com nossas raízes históricas, mas isso não pode, de acordo com a nossa Constituição, vamos ver isso já, isso não pode ser dessa forma. A nossa Constituição diz que nós precisamos de políticas democráticas e que aí não pode um gestor sozinho, fechado em si, decidir sobre os caminhos da política cultural. Então, temos essas tristes tradições como um desafio que nós precisamos superar, mas nós temos, com muita frequência, as secretarias de cultura, eu vou dizer secretaria, sei que são diretorias, coordenações, mas não importa aqui, vamos dizer secretarias, com uma estrutura administrativa muito precária, seja assim, a infraestrutura, o espaço, os computadores, os equipamentos necessários, mas também as pessoas, às vezes com equipes muito pequenas. Às vezes, essa equipe pequena não tem formação na área da cultura ou na área de gestão. Os recursos são insuficientes e instáveis. São poucos recursos, mas também são instáveis. Às vezes você tem, às vezes você não tem resultado, você não consegue planejar, e a gestão pública tinha que trabalhar a partir de um planejamento. Temos também dificuldades no exercício compartilhado do poder, e eu falo, isso quer dizer os autoritarismos, né? A questão de você querer, de um gestor querer decidir tudo sozinho. E, às vezes, temos também uma pequena participação da sociedade civil, onde a gente precisaria de uma participação mais forte. Antônio tinha levantado a mão para uma pergunta. Olá, boa noite. Sim, boa noite, Antônio. Primeiramente, é um prazer estar aqui com você, porque... Está me ouvindo? Sim, sim. Laura, é um prazer estar com você, porque suas aulas são maravilhosas, a gente está conseguindo absorver muito, se nutrir muito do conhecimento que você tem. Na verdade, eu estou assistindo, meu nome é Cícero, eu estou assistindo com o meu secretário, que é o Antônio,
Acabou que eu entrei pelo meu notebook, mas teve uma queda de energia, aí eu não consegui mais me conectar, mas eu estou assistindo aqui pela do meu secretário, a gente está assistindo junto. Falando Muito sobre bom. as políticas culturais, então, você falou de uma pauta muito importante, que é entra gestor e sai gestor, e as políticas elas não dão andamento. Por isso que desde a nossa gestão passada, a gente fez uma coisa muito importante pela cultura do nosso município. Nós temos o nosso CPF completo, nós temos o nosso conselho, o nosso plano e o nosso Fundo Municipal de Cultura já com CNPJ, já com conta ativa. E todos os eventos do nosso município que estão inseridos no nosso Plano Municipal de Cultura, eles estão protegidos por lei. O nosso plano, ele é decimal, ele entrou, saiu o gestor, eles não mexem no que está. Porque a primeira coisa que a gente fez de responsabilidade na nossa gestão, foi no primeiro ano já, foi organizar o nosso CPF junto ao Sistema Nacional de Cultura. E é muito importante porque isso dá para a gente a garantia de que as ações irão dar continuidade e a gente, se nós não tivermos como gestor de cultura, a gente pode, enquanto sociedade civil, cobrar do gestor atual que dê continuidade. Então, é muito importante. É só para um gancho do senhor falar a importância desse sistema e essa capacitação maravilhosa que vai nos habilitar mais ainda para continuarmos nessa luta pela nossa cadeia cultural. Obrigado. Eu espero que sim. Qual é o seu município? Salitre, Ceará. Salitre. O Ceará tem sido muito ativo, muito inovador nas políticas públicas. É uma coisa assim que eu fico bem feliz com isso. Nós vamos. Eu quero pedir a vocês, todos vocês têm um lugar para vocês com o Padlet, para vocês, que eu peço que vocês digam e marquem qual é o seu município e qual é a sua função dentro do município. Isso é uma coisa que é bem rápido para vocês fazerem e que, para mim, para nosso curso, é bem importante. A gente só vai ter isso nessa primeira trilha. Antes de passar a palavra, eu quero dizer que isso que eu ouvi antes me deixa bem feliz. Os planos de cultura, eles deveriam, primeiro, orientar os gestores nas suas ações. Não é aquela coisa, eu chego e faço o que eu quero, e sim, existe ali uma moldura para a minha ação. Né? E a segunda coisa é que o plano ele deveria trazer estabilidade para as políticas públicas de cultura. Por quê? Porque um plano ele tem uma vigência de 10 anos, ou seja, ele passa por 2 mandatos e meio. Então, ele deveria justamente trazer essa estabilidade. Só que, primeiro, a gente tem bons números em relação ao sistema, em relação à adesão ao sistema, vamos falar sobre isso na próxima aula, mas somente 16% dos municípios que aderiram ao Sistema Nacional de Cultura possuem planos de cultura. E dentro desses 16%, muitos que possuem planos de cultura, eles não são usados como balizadores das políticas culturais municipais. Eles não funcionam como orientadores dos gestores públicos. Por isso, nós temos um módulo de 4 semanas para planos de cultura. Esse módulo vai ter 3 aulas síncronas, vai ser quase uma oficina para quem precisa construir, elaborar seu plano de cultura ou revisar seu plano de cultura. É de Edson, com a palavra. Boa noite, pessoal. Boa noite, Laura. Tudo bem? Eu sou aqui do município de Rafael Jambeiro, Bahia, claro, né?
Uhum. E nós tivemos a oportunidade de participar de algumas conferências de cultura. O município de Rafael Jambeiro, para quem não sabe, fica no território de Paraguaçu. A sede em Itaberaba fica entre a divisa de Itaberaba, Santo Estevão, Castro Alves e Pirá, mais ou menos isso. E participamos de algumas conferências na formatação para o plano, a Conferência Nacional, entendeu? Eu participei do meu município, saí como um dos delegados da territorial, que aconteceu em Itaberaba, e de lá saí como delegado à estadual. Mas, independente disso, nós participamos de outras conferências também, nos municípios de Santa Terezinha, Castro Alves, Santo Estevão, né? E Salvador. Além de Itaberaba, a Conferência Municipal também em Salvador. E aí, um dos pedidos nossos, inclusive, foi com relação a essa formação mesmo, viu? Formação Sim. para gestores, a gente bateu muito nesse ponto, muito mesmo, e na estadual também. E os colegas que foram para a nacional, já que eu não pude participar, nós pedimos essa formação, sim, porque é indispensável, não só para os gestores que vão, e no formato que você propôs, um curso de média ou curta duração, não uma coisa longa, de graduação, essas coisas todas, porque o pessoal tem que entrar e pegar logo já isso aí, entendeu? A troca rápida de gestores, então veio a calhar esse projeto, mais esse projeto da Escute. Na realidade, é o 8º curso ou 9º que eu estou participando aqui, já, da Escute, da Seacute e tal. Eu só achei complicado, para mim, que já tem uma habilidade, já conhece Rubinho há algum tempo, Tayane, esse pessoal da secretaria, e a gente acompanhou também a formatação da confecção da Lei Orgânica da Cultura. Aqui no meu município, a gente brigou junto ao Ministério Público para poder implantar, antes mesmo de surgir a questão do sistema, já vem brigando, e aí conseguiu implantar conselho e fundo, que está capengando até hoje. Nós não temos ainda o CPF da cultura, porque entre gestor, troca gestor, essa coisa que o colega falou aí, mesmo assim está capengando, questão de CNPJ, questão de direcionamento do fundo, o conselho não funciona normalmente como deveria funcionar, enfim. A minha observação que eu quero fazer para você é com relação ao curso propriamente dito, no que diz respeito às trilhas, certo? A gente obedecer esse prazo. Para mim, eu acho um prazo longo. Na minha opinião, não sei se os demais concordam, se você que formatou o curso vai concordar com isso. A gente podia fazer as avaliações, assistir às aulas assíncronas, né, os vídeos que forem, e completar as aulas síncronas no tempo certo, entendeu? Mas eu gostaria de ter celeridade nisso. Para mim, quando eu tiro 2, 3 semanas para poder dar encaminhamento, para mim seria interessante. Esse curso, eu sabia que ia ter essa questão, mas existe, entendemos, porque assim, esse curso foi feito a partir de conversa com muitos gestores. Então, eu entendo essa coisa de querer acelerar, mas como a gente aqui tem que ter denominador comum vai ser como os lobos fazem. Os lobos, eles saem e bem na frente vai assim um lobão lutador, aí vão as pessoas assim mais fracas, mais doentes, e somente no final vão os outros. Então, a gente vai conduzir esse curso de uma forma um pouco diferente. Edilson, eu vou lhe passar a palavra agora rapidinho para eu poder continuar. Certo, não era somente essa observação mesmo que eu gostaria de fazer com você, mas está interessante. A gente vai acompanhar, ter a apostila para ler, ter as outras coisas e tal. Pode chamar Edi Santana, que dificilmente alguém chama meu nome, eu escrevi assim. Obrigadão, viu, Laura? Valeu. Nada. Gente, no final do curso, a gente vai ter vai pedir a vocês uma avaliação do curso. E isso é bem importante para nós, dizer esse tipo de coisa que a Di falou agora, mas aí no final, já com tudo, temas que vocês acham que faltaram, o que foi que funcionou, o que foi que não funcionou. Isso é uma coisa que eu peço que vocês façam mesmo no final do curso, porque nós pretendemos dar continuidade às formações, e aí a gente pode mexer nela um pouco a partir do que a gente ouve de vocês. Eu, como professora, faço uma avaliação todos os semestres nos meus cursos e eu modifico as matérias a partir do que eu ouço.
Eu não só pergunto por curiosidade. Muitas coisas eu absorvo e modifico as aulas, né? Então, vamos lá. Pode parecer uma bobagem começar perguntando a todo mundo, acho importante que todo mundo se pergunte o que é cultura. Isso não é só uma questão assim teórica, abstrata. Ela tem uma relevância prática, porque a forma como a gente entende a cultura, como a gente enxerga a cultura, ela vai determinar como são as políticas culturais. Por exemplo, se eu digo, como tradicionalmente a gente dizia, se eu digo que cultura é somente a arte e o patrimônio cultural, durante muito tempo se enxergava como cultura somente a arte e o patrimônio cultural. É uma visão que a gente chama de restrita hoje em dia. Se a gente enxerga cultura como arte e patrimônio, as políticas culturais vão ser somente para a arte e para o patrimônio. Claro, né? O que a gente esquece é que a cultura ela é um campo de disputas, a depender da sua perspectiva, do seu interesse, você pode enxergar a cultura de uma forma bem diferente da sua vizinha. Como a cultura é uma coisa que faz parte da nossa vida, a gente, às vezes, se esquece de se perguntar: tem mais do que o que eu estou vendo? Aí eu dou um exemplo. Por exemplo, se a gente falar a música, a gente não vai ter dúvida, todo mundo vai dizer, não, música é cultura. Né? Quando você começa a falar na arte digital, quando se começou a fazer arte digital, muita gente dizia, mas isso não é arte, isso é tecnologia. Né? Ou, por exemplo, se temos pessoas aí do Espírito Santo, as panelas de goiabeira. Hoje, elas são reconhecidas, o ofício, né, das paneleiras é reconhecido como patrimônio cultural nacional. Mas, durante muito tempo, as pessoas olhavam para aquelas panelas de barro, escuras, algumas pessoas acham muito bonitas, eu acho lindas, mas olhavam para ali e diziam, não, isso não é cultura. Isso é apenas uma coisa de uso, sei lá, artesanato, mas não é cultura. Com isso eu quero dizer que a cultura ela é algo disputado, porque hoje a gente sabe, reconhece, até oficialmente a gente já reconheceu que o ofício das paneleiras de goiabeira, elas são parte da nossa cultura. Né? Muita gente olha, por exemplo, para... não sei se ainda hoje, mas antes era muito comum, olhava para o funk e dizia, não, isso não é cultura. O que a gente tem que entender é que, tem que entender não, mas seria bom, como e gestoras, que a gente entendesse isso, que o nosso entendimento de cultura está influenciado por relações de poder. Na verdade, é determinado pelas relações de poder. E quando a gente estiver trabalhando dentro do nosso município, é importante que a gente pergunte quem é que a gente está deixando de fora das políticas a partir de uma visão um pouco restrita da cultura. Eu não quero, a gente vai trabalhar aqui bem na perspectiva prática, mas eu quero deixar aqui uma definição da Unesco de cultura, da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, que coloca a cultura, está na apostila, então não precisa ler todo, mas o que é que ela diz? A cultura é um conjunto de traços distintivos espirituais e materiais, intelectuais e afetivos
Vejam bem que esse aspecto afetivo ele é parte da cultura, e o que é importante aqui é que ele diz: a cultura engloba, além das artes e das letras, os modos de vida, os direitos fundamentais do ser humano, os sistemas de valores, as tradições e as crenças. Essa definição, que é uma definição corrente usada hoje em dia, é uma definição mais ampla do que a que tradicionalmente foi usada. É bem próxima daquilo que Gil fala no discurso dele. A cultura, ela é o nosso feijão com arroz. Ela está no nosso dia a dia. Ela é parte da nossa vida. Eu já passo a palavra. Deixa eu só adiantar aqui um pouquinho. A Unesco também trabalhou com uma determinada definição de política cultural. Quando a gente fala em políticas culturais, muitas e muitas vezes a gente tem uma visão, assim, por exemplo, os prefeitos e prefeitas, às vezes, têm uma visão um pouco equivocada das políticas culturais, uma visão muito focada em eventos, apenas em eventos. Assim, a festa da padroeira, você faz a festa da padroeira, ou aqui no Nordeste, bem importante, as festas de São João. Eu não digo que essas festas, esses eventos, que eles não sejam importantes, eles têm sua importância, mas a política cultural, e já a gente chega lá, ela é bem mais do que isso. Um evento, fazer apenas eventos, é muito pouco, não chega a caracterizar uma política cultural. Inclusive porque nesses eventos, principalmente nos grandes eventos, a gente tem uma tendência hoje no Brasil inteiro, uma tendência triste e lamentável no Brasil inteiro, que é de você trazer um monte de artistas de fora, deixando de lado os artistas locais, né? Então, nós vamos ver agora que o objetivo da política cultural é o desenvolvimento da cultura, entendendo que o desenvolvimento da cultura traz também desenvolvimento daquele município. Isso não é desconectado. E muitas vezes a gente não pensa nisso, os gestores não pensam nisso. Como a cultura pode ser um vetor de desenvolvimento para seu município, e não apenas a partir de eventos. Eu daqui a pouco passo a palavra, mas eu quero entrar aqui numa segunda definição. Eu vou deixar essa aí para vocês lerem, mas essa aqui é a definição de política cultural de Néstor Garcia Canclini, que é um sociólogo argentino que vive no México, um dos grandes intelectuais da América Latina. E ele diz que estudos recentes tendem a incluir sobre esse conceito de políticas culturais o conjunto de intervenções realizadas pelo Estado, pelas instituições civis e grupos comunitários organizados, com a finalidade de conduzir o desenvolvimento simbólico, de atender às necessidades culturais da população e obter consenso para uma espécie de ordem ou transformação social. Isso é que ele diz, e com isso ele deixa muito claro que a finalidade da cultura é o desenvolvimento cultural.
Você não cria uma política cultural para outras coisas. Por exemplo, eu vou fazer... Quero fazer cultura para tirar as crianças das drogas, por exemplo. Isso a gente ouve muito. É muito bom quando a política cultural, quando a cultura ajuda esse tipo de coisa. Mas isso é algo extra, porque a questão dos jovens e das drogas, ela é muito mais ampla em relação ao poder público. A cultura sozinha, ela não tem essa capacidade de mudar a nossa estrutura social, nossos problemas sociais. Claro que ela pode contribuir, mas a gente tem que ter cuidado em achar que a cultura vai resolver todos os problemas da nossa sociedade. Não é bem assim. Você pode contribuir. Claro que a cultura contribui. A gente conhece inúmeros casos desses. Mas esse não pode ser o objetivo da política cultural. O que você pode dizer é, no momento em que você, a partir da cultura, amplia o desenvolvimento do seu município, isso vai ter um efeito positivo para as pessoas daquele município. É isso que a gente quer. A gente quer melhorar a política cultural para melhorar a vida das pessoas. O que está no centro de tudo, de todas as nossas ações, é uma melhoria da vida das pessoas. Vou falar mais uma coisa, daqui a pouco eu abro para perguntas. Aí, nessa definição de Canclini, ele diz que a política cultural ela deve satisfazer as necessidades da população. E eu acho que todo mundo concorda com isso. Mas aí tem uma pergunta bem importante. Quem é que define quais são as necessidades da população? Isso aí é uma questão bem importante, mas bem complicada. Como é que eu sei, eu que sou parte da população, que eu sei o que a população precisa, né? Aí a gente, como gestor e gestora, tem que entender que essa definição ela está relacionada, muito fortemente relacionada, com o exercício do poder, em quem tem poder de tomar certas decisões. Por isso que aqui nossa Constituição diz que nós precisamos de uma política cultural democrática e feita com participação social. Só para finalizar esse pedacinho, eu quero lembrar aqui a vocês que quem é que está envolvido nas políticas culturais? Quem são os atores das políticas culturais? Em primeiro lugar, os governos. O governo nacional, os governos estaduais, os governos municipais. Aí a gente tem, de novo, aquela ideia da política de governo e da política de Estado. A política de governo ela muda quando muda o governo. A política de Estado ela tem estabilidade, ela permanece mesmo com as trocas de governo. Hoje em dia, as empresas privadas participam ativamente das políticas culturais, assim como a sociedade civil organizada, que é um ator importantíssimo dentro das nossas políticas culturais. Mas, hoje em dia, a gente tem uma série de organismos supranacionais que conjugam diversos países, como a Unesco, que eu citei, como o Mercosul, como a União Europeia, que hoje tem uma influência grande ou que pode ter uma influência grande nas políticas culturais nacionais, municipais e estaduais. E aí, pensando nesses 4 tipos de atores,
a gente tem que pensar a governança. Como é que esses atores das políticas culturais se relacionam? Antes de eu entrar na Constituição, Smaragda, com a palavra, e depois Gilceia. Smaragda levantou a mão. Gilceia. Smaragda. Smaragda foi engano, sem querer eu apertei. Mas está muito interessante a conversa, estou adorando. Qual é a sua cidade, Smaragda? Eu sou de Matinhos, Paraná, litoral. Uhum. A namoradinha do Paraná. Gilceia, com a palavra. Boa noite a todos e a todas. Me escuta, professora Laura? Sim, sim, sim. Primeiro, é uma honra estar entre vocês, gestores, que eu não sou gestora. Eu sou conselheira nacional de política cultural, aquela que está com a encrenca, mas assim um pouco, que brigou e insistiu para que na SCUT tivesse formação para gestores. Porque nós somos diretores, nós somos secretários, nós somos o que estava sobrando dentro da prefeitura, bota ali para assumir e vamos ver o que a gente faz, com a maior recompensa que a gente já recebeu. Falo em recompensa porque a gente precisa de mais. A PNAB, que está chegando para todos os municípios, e agora, o que nós vamos fazer? Vamos reformar a prefeitura. Não, mas não é para isso. Mas o que acontece? Nós precisamos desses encontros que nós estamos tendo hoje para poder ouvir e ver a dificuldade que cada município está sofrendo e aprendendo um com o outro. E eu estou aqui só de escutatória, professor. Eu estou escutando o que todos estão dizendo, conforme está indo, aprendendo algumas coisas que eu não sei, porque não sou gestora, mas imagino o que os gestores passam. Então, assim, uma das perguntas que eu tenho para lhe fazer é essa. Ótimo, maravilhoso. Se pudesse ter uma aula por semana, para mim era maravilhoso. Eu acredito que dos 5.500 municípios que nós temos no país, os 5.500 gestores, independente de ser diretor, coordenador, ou secretário, ou prefeito, ou vice-prefeito, ou até um vereador que participasse, para entender como funciona o sistema. Porque foi difícil a quarta conferência, depois de 10 anos, o sistema nacional aprovado há pouco tempo também. Aí tu tem mais a Paulo Gustavo, que a gente teve com a intenção de que os prefeitos realizassem o CPF da cultura. Nós, dentro do Conselho, pedimos, mas que assim fosse quase obrigatório que todo município, para receber, tivesse o CPF. Agora, na PNAB também nós estamos insistindo e persistindo. Por quê? A única coisa que vai garantir que depois... Eu estou lendo o Marco bem sério aqui, Marco Alexandre, que estou te vendo na tela. Depois que a gente sair, quem é que vai se responsabilizar pelo que a gente construiu? Nós não vamos deixar de ser população, nós não vamos deixar de ser fazedores de cultura, porque a maioria do pessoal que ocupa um cargo dentro da secretaria, ou dentro da coordenadoria, ou dentro do departamento de cultura do município, ele foi um fazedor de cultura e está gestor. Passou o período de administração do mandato, ele vai voltar a ser gestor, vai voltar a ser fazedor, vai voltar a ser população. E aí, quem é que garantiu que o trabalho que ele realizou enquanto gestor vai permanecer? O CPF. Então, assim, por isso que a gente insiste no CPF e por isso que eu estou acompanhando para ver quantos CPFs nós vamos conseguir concluir no final desse curso,
No início, eu já vi o número que nós temos e quero ver no final quantos CPF nós vamos ter e quantos gestores, coragem que nós vamos ter, porque vai levar tempo para a gente fazer a formação, não vai ser tão rápido. E a gente conhecer e absorver tudo esse conhecimento que tem, o conteúdo, mas a gente vai dar conta. Então, assim, parabéns a todos vocês que estão aqui. Quero muito conhecer todos e aprender com todos, porque eu sou da cadeira das culturas populares. Eu digo que eu tomo conta só de 5 regiões, porque se eu disser que eu tomo conta de 5.500 municípios, eu estou perdida, né? Então, é só 5 regiões. Então, assim, professora, minha pergunta para a senhora é bem direcionada. Qual a sua previsão de nós termos até o final uma amplitude de sistema de CPFs? Tá. Esse vai ser nosso tema na aula que vem, mas vamos dar uma palhinha aqui agora. Deixa eu começar dizendo a coisa. Gisele, você como conselheira é parte da gestão pública. Inclusive, quem é conselheiro e conselheira é parte da gestão pública. Os conselhos, eles estão vinculados às secretarias de cultura, seja municipais, estaduais ou o Ministério da Cultura. Inclusive, nós temos uma portaria nova da PENAB, a portaria 217, eu vou falar sobre isso na próxima aula, mas ela diz que, com recursos da PENAB, os municípios e os estados, eles podem financiar com esses recursos ações de formação e qualificação para a gestão pública da cultura, e a portaria fala explicitamente nos conselheiros e conselheiras como parte da gestão pública da cultura. Então, a gente fala disso da semana que vem. Vou passar para Mauro, e aí eu sigo a aula e vou abrir só mais para o finalzinho, para a gente fechar. Diga, Mauro. Boa noite. Me escuta, professora Laura? Sim. Qual é seu município? Eu me chamo Mauro e estou assessor técnico da Secretaria Municipal da Cultura e Tecnologia aqui do município de Apunharés, no estado do Ceará. E aí eu uso o gancho, né, da colega de falar sobre a questão do CPF e dizer que essa é uma responsabilidade do gestor. Como ela falou, nós que estamos gestores hoje, nós somos produtores culturais, fazedores, e a gente tem que pensar não só na gestão em si, mas a gente tem que pensar no futuro, a gente tem que pensar que nós iremos retornar para precisar dessas políticas, dessas ações, e assim, estando no local de fala, a gente podendo fazer essas ações, nada mais justo do que desenvolver. No município que eu era gestor anteriormente, eu saí do município e deixei o município com o CPF pronto, para que a nova gestão ela siga realizando as ações e as políticas culturais da forma que a gente vinha realizando anteriormente. Infelizmente, no município na qual eu estou hoje, quando nós recebemos o município com déficit. Hoje eu estou dando continuidade, estou procurando, né, tentando fazer a questão do fundo, do CNPJ, porque não existia, não foi feito. Então, assim, a gente fica triste de saber que durante tanto tempo as gestões elas não tiveram essa preocupação em manter, em organizar uma pasta que é de extrema importância, não só hoje, mas que ela constrói, né? Ela tem uma construção no ser humano. Porque hoje, se eu sou gestor, se eu estou gestor, na realidade, é porque a cultura me ajudou bastante. Sou filho de mãe bordadeira, sou neto de agricultor, e se hoje eu tenho contato com a cultura, e se hoje estou gestor, é porque lá no início, eu bem pequeno, eu vi a minha mãe produzindo arte. Ela me incentivou a ser artista. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado
de lembrar que, quando a gente sair da gestão, a gente vai deixar um legado, e para que esse legado permaneça, a gente tem que seguir as linhas de pensamento e fazer com que as coisas realmente aconteçam. Tem razão com isso, e isso toca no ponto que Gilceia trouxe, né? Uma previsão em relação ao sistema. Na verdade, nossos números em termos de adesão, eu tenho que dizer logo, eu sou uma grande defensora do Sistema Nacional de Cultura. Acho que o sistema traz uma chance muito grande de nós levarmos nossas políticas para um outro nível e, com isso, construir uma política cultural que realmente esteja à altura da riqueza cultural do povo brasileiro. Nossa cultura é muito rica, muito diversa. Gente, isso é o nosso patrimônio. Mas a gente precisa de políticas estáveis, construídas de forma democrática e amplas. Eu vou explicar já o que é que eu estou chamando de ampla. Então, os números de adesão são bons. Nós temos todos os estados e o Distrito Federal aderiram, e 66% dos municípios. Isso é muito bom. Só que, quando a gente vai olhar com calma para os sistemas nos municípios, isso nos mostra que o sistema ainda não funciona de verdade. Ou pelo menos não funciona de verdade, ele não funciona de forma plena. Ele precisa de mais para realmente funcionar. Os planos de cultura, eles precisam orientar o fazer dos gestores, e isso ainda não é a realidade. Os conselhos de cultura, aí tem bem difíceis, né? Bem distintos. Nós temos conselhos muito ativos, mas temos conselhos que têm muito pouca influência nas políticas culturais, que realmente ainda pouco participam. A questão dos recursos ainda é um problema muito sério. Tem muito pouco tempo que nós iniciamos com os repasses fundo a fundo, né? Então, o grande desafio que nós temos, a pergunta de Gilceia, é fazer os nossos sistemas de cultura funcionarem plenamente. E aí, sim, como disse Mauro, os gestores têm um papel muito importante. Vou continuar aqui com a apresentação, porque eu queria dar algumas ferramentas para vocês, para os gestores na sua luta por mais espaço dentro da gestão municipal. A nossa Constituição é a nossa lei maior. A Constituição Federal está acima de todas as outras leis, decretos, portarias. E ela diz, no artigo 215, uma coisa muito simples e muito importante. Ela diz: o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Gente, isso é uma coisa assim, uma frase tão simples, mas ela é tão importante, porque ela diz duas coisas muito importantes. Quando ela diz, o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais, ela está dizendo que o poder público tem que assumir uma postura ativa.
Não pode ficar esperando as coisas acontecerem. Um pouco aquilo que Mauro falou, você tem que ir fazer, é sua obrigação como gestor, gestora pública. Agora, a Constituição diz também que o que está no centro, o que estrutura, o que deve estruturar a política pública de cultura é a ideia dos direitos culturais. Os direitos culturais são o fundamento, a base da política cultural. Tem um professor cearense que eu amo, um jurista, professor de direito na Universidade Estadual do Ceará, que ele diz que a política cultural ela é a forma que o poder público tem para que os direitos culturais cheguem até as pessoas. É a forma de efetivar os direitos culturais. E olha o que nossa Constituição, nossa lei maior diz. Ela diz: o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais. Isso, gente, não é pouco, porque isso nos obriga, a nós, enquanto gestores. Eu já fui gestora pública, já fui gestora privada, já fui artista, comecei como artista antes de virar professora nessa área, né? Então, esse para mim, hoje, como professora, é muito rico para mim eu ter passado em todas as áreas, em diversas áreas da cultura, né? Eu ainda tenho um pouquinhozinho do meu trabalho artístico, mas isso ficou para trás quando eu disse não, vou me assumir mesmo como professora, que é uma coisa que eu gosto demais de fazer, aqui que eu acho importante também. Mas então, assim, todo gestor, toda gestora tem que parar e dizer: eu, como gestora, eu tenho que assistir, tenho que assumir uma postura ativa para efetivar os direitos culturais de todos. Um pouquinho mais abaixo, no parágrafo 1, a gente vai ler uma coisa que é pouco falada, que a gente lê: o Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras e a das culturas de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Eu gosto de chamar atenção para esse parágrafo, porque ele dá um status diferenciado às culturas populares, às culturas afrodescendentes e às culturas indígenas. E isso, para mim, é bem evidente que, com isso, a nossa Constituição abre a possibilidade, com muita força, a possibilidade de nós termos políticas afirmativas. Acho que é importante chamar a atenção para isso. Pois é, Norberto, os prefeitos e prefeitas ainda muitas vezes, não são todas, mas muitas vezes não enxergam a cultura como um direito. Nós, enquanto sociedade civil, temos que defender isso. Eu já fui da gestão pública, tanto municipal quanto estadual, já tive empresa, já fui artista. Nós todos temos que defender essa ideia da cultura como direito. O professor que eu falei, o professor cearense, Francisco Humberto Cunha Filho, na apostila eu botei referências deles. Ele é um grande pesquisador dos direitos culturais no Brasil, uma pessoa que tem um trabalho, um grupo de pesquisa incrível. O professor Francisco Humberto é, para mim, um dos nossos grandes nomes. Vamos um pouquinho adiante. Quando a gente fala, em direitos culturais, a gente está falando no direito ao acesso,
no direito aos meios de produção, quero dizer, no direito das pessoas produzirem cultura, por exemplo, obterem financiamento, terem uma sala para ensaiar, terem um lugar para se apresentar, mas também no direito à participação nas decisões sobre as políticas culturais do nosso município. Vocês vão ver na próxima aula, quando nós entrarmos no sistema, que o Sistema Nacional de Cultura ele é todo estruturado com base na participação social. Sem participação social, o Sistema Nacional de Cultura não funciona e nossos sistemas nacionais municipais de cultura também não funcionam. Eu já ouvi de um gestor com quem eu conversava, dizia, não, mas na conferência, ele disse, mas eu não estou muito interessado em conferência, porque aí as pessoas vêm dizer o que é que elas querem, e eu não quero saber o que é que elas querem, eu quero fazer o que eu já pensei que a gente deve fazer. Eu ouvi isso de um gestor, e há pouco tempo atrás, na especialização em política e gestão, eu sou professora da especialização também, ouvi uma pessoa que trabalha também com gestor, estou aqui tentando não dizer quem nem de onde, e que me contou para todos os estudantes, contou isso para todo mundo. Passou pela mesma situação que eu, de um gestor dizer, eu não quero participação, não quero saber o que é que as pessoas estão querendo. E aí, gente, a gente tem que dizer, isso fere a nossa Constituição. Vocês já perceberam que eu tenho um respeito enorme à nossa Constituição. Nós devemos respeito à nossa Constituição. A Constituição é a lei maior que nós temos, maior do que qualquer outra lei. Então, nós devemos respeito a ela. E um gestor, tendo o nosso artigo 215, o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais, um gestor não tem o direito de dizer não quero saber o que a população quer fazer. A participação é difícil. A participação não é uma coisa fácil. Mas ela é um imperativo. Tem que ser. Não dá para... A gente não está... Se a gente quer seguir nossa Constituição, a gente não está em posição de dizer não quero participação. A participação tem que existir. E os gestores públicos precisam passar a defender isso também. E a sociedade civil tem que brigar por isso de toda forma. Eu vou dizer uma coisa a vocês, uma experiência minha. Eu fui, quando o professor Albino Rubim foi secretário de Cultura do Estado da Bahia, eu fui assessora dele, fui assessora para a formação. Eu tinha sido aluna dele, estava no meio do meu doutorado, e ele me convidou para trabalhar com ele na formação. E se teve uma coisa que este senhor me ensinou, foi que a participação, dessa forma que eu considero ideal, que é possível. Ele, enquanto gestor público estadual, ele tinha um respeito enorme à sociedade civil. Qualquer escuta que a gente fazia, depois da escuta, ele vinha conversar conosco, com a equipe dele, dizendo, temos agora que dar uma resposta a isso, não adianta só escutar sem fazer nada depois. Claro que você não consegue fazer tudo de uma vez. Claro que tem sugestões da sociedade civil que não são viáveis, que não são factíveis. Isso existe também. Às vezes, grupos diferentes da sociedade civil têm propostas que são opostas. Então, o gestor vai ter que tomar decisão. Não é que o gestor ou a gestora não tomem decisões, não é isso. Mas precisam olhar precisam ouvir e integrar isso nas suas ações, as posições da sociedade civil. Janine, já passo a palavra, porque nosso tempo está avançado, e eu
preciso mostrar isso aqui para vocês. Eu gosto muito de falar, a gente fala sistema, mas não pensa tanto no sistêmico, no que quer dizer um sistema. E na gestão pública da cultura, a gente tem ainda muito uma ação assim pontual e isolada. E a gente precisa, os gestores culturais precisam pensar no todo das políticas culturais. Por exemplo, abrangência territorial. Que partes do seu município são atingidos pelas políticas culturais? Que parte do seu município fica de fora? Atinge a zona rural, a sua política cultural? Atinge os distritos? Atinge os grupos periféricos? Atinge, sabe? O que é que fica de fora? O que é que não é atingido nas políticas culturais? Em Santo Amaro da Purificação, onde fica a UFRB, o nosso centro na UFRB, nas conferências de cultura, a população dos distritos gritou dizendo, olha, as políticas culturais não chegam nos distritos. E agora, no novo plano que eu ajudei a construir, existe a proposta de que o Conselho de Cultura tenha assentos distritais para que eles estejam representados ali dentro, né? Mas a questão territorial é uma. Outra questão é a abrangência setorial das suas políticas culturais. O que é que eu falo com isso? O que é que eu estou querendo dizer com isso? Os setores da cultura. Você chega até a música, você tem política para a música, para o teatro, para a dança, para a cultura popular, para as culturas jovens, etc. e tal. Para você não ficar, para a política cultural não ficar só reduzida a um segmento ou dois. Pensar isso de forma ampla. Isso, zona rural, periferia, distritos, temos que envolver esses grupos, Luiz. Não tem outro jeito, não. A outra coisa são os destinatários das políticas culturais. A quem se destina as políticas que você planeja? Eles chegam até quem? Chegam aos idosos? Chegam aos jovens? Chegam às crianças? Chegam às pessoas com menos poder econômico? Ou ficam políticas só para a classe média? Gestores precisam pensar nisso e precisam pensar também que as políticas precisam articular os diferentes momentos do sistema cultural. Eu vou mostrar isso rapidamente, vou pular essa parte aqui, por causa do tempo, e chego aqui nesses momentos. Na cultura, nós temos um momento de criar, de inventar e de produzir. E muitas vezes, agora, por exemplo, com a PENAB, a gente tem editais assim, para fazer coisas, para montar uma peça, para fazer um filme, mas a gente não pensa no segundo momento, que é o momento de difusão. A gente tem muito pouca política para difusão, para fazer com que aquilo que a gente construiu chegue até as pessoas, chegue aos distritos, chegue às escolas, chegue aos diversos lugares, né? A gente precisa também pensar na circulação, nos intercâmbios. Uma das coisas que me surpreendeu um pouco aqui nas escutas para o novo plano em Santo Amaro, as pessoas dos distritos disseram: nós gostaríamos de que houvesse circulação entre as culturas dos distritos, porque às vezes a gente não conhece a cultura do distrito que está, do outro lado
da cidade. Então, nas políticas, isso tudo que eu estou trazendo aqui, gente, é para inspirar, né? Eu sei que não dá para fazer tudo de vez, mas meu papel aqui é inspirar, trazer umas coisinhas para vocês pensarem. Importante também pensar, aí é talvez um pouco mais difícil nos municípios pequenos, mas também é importante pensar em toda a parte de pesquisa, de estudo, de análise, de reflexão. Também pensar na preservação. Às vezes, um município tem determinados acervos preciosos, e não tem uma política para você conservar, para preservar aquele acervo, porque as pessoas esquecem dessa dimensão da cultura. Uma dimensão também muito esquecida das políticas culturais é disso que nós estamos fazendo aqui. A cultura não existe sem o trabalho dos gestores, sem o trabalho dos produtores, sem o trabalho daquelas pessoas que estão criando a legislação. Tudo isso são coisas importantíssimas para uma política de cultura. E aí, já assim, finalizando, para eu abrir um pouquinho ainda para fala, quais são os instrumentos que a gente tem para construir uma política cultural? Primeiro, a criação de instituições culturais. Isso não é uma coisa assim secundária, não, gente. Por exemplo, agora no MINC, nesse MINC atual, foi criado uma diretoria para os trabalhadores da cultura, a DETRAC. A plataforma Escute toda vem, inclusive, da DETRAC. É a primeira vez que essa dimensão, que a dimensão dos trabalhadores, enquanto trabalhadores, aparece nas políticas culturais brasileiras, nas políticas públicas de cultura do Brasil. Com a criação, não é uma coisa somente formal, com a criação dessa diretoria, nós temos pessoas agora no MINC pensando, por exemplo, na aposentadoria dos trabalhadores da cultura, coisa que até então, que já existe em outros países, mas que no Brasil não tinha sido pensada. Então, a criação de institucionalidade, a criação de instituições culturais, elas têm consequências. Não é assim, se a sua secretaria é de cultura, esporte, lazer, é diferente de ser só de cultura, ou só de cultura e esporte, ou só de cultura e lazer. Então, a criação da institucionalidade é um dos instrumentos que a gente tem na política cultural. Segundo instrumento são os meios de fomento e financiamento, que devem ser variados. A gente tem uma tradição de política de balcão, que é uma coisa horrível. Quem é amigo recebe, quem não é, não recebe. Isso é uma coisa que a gente precisa superar, é uma coisa que não condiz com uma república. E nós somos uma república. Edital já é um passo adiante, mas edital não serve para tudo, gente. Edital é uma forma, um meio de financiamento. Ele é importante, ele é um avanço em relação ao balcão, mas a gente tem que pensar em como diversificar as formas de fomento e financiamento. Vamos ter um módulo ligado ao financiamento que vai focar mais na PENAB mesmo. Esse meu primeiro módulo ele é um pouquinho mais teórico, mais introdutório, para a gente ter uma base comum, mas quando a gente for conversar sobre a PENAB, que aí não é comigo, vamos tratar de coisas mais práticas. Qual é o próximo instrumento
das políticas culturais é a legislação, criação de leis. Isso é um instrumento assim, importante dentro das políticas culturais. E, finalmente, os programas e os projetos que aquele governo vai criar. Bem, temos o quê? 10 minutos, 8 minutinhos. Janine tinha levantado a mão. Com a palavra, Janine. Oi, boa noite, estão me ouvindo? Sim, sim. Estou escondida aqui no quarto, que eu tenho criança pequena, já estou escondidinha aqui. Uhum. Primeiro, muito obrigada pela maravilhosa. Acredito que o curso vai acrescentar muito para a gente. E quando eu levantei a mão, a gente estava falando da política de participação, né? E Sim. eu tenho visto uma resistência, eu sou aqui de Macaé, nunca trabalhei no setor da cultura, eu sou advogada, já trabalhei em desenvolvimento social, procuradoria, a cultura eu entrei esse ano. E uma das coisas que mais me surpreendeu foi a própria resistência do setor da cultura, dos funcionários da Secretaria de Cultura nessa participação, de aceitar as sugestões e as opiniões do Conselho, considerando como se fosse uma intromissão deles na nossa política pública. E aí é uma resistência que eu tenho tentado quebrar, mas e que acontece. Então, assim, às vezes não é nem culpa do gestor essa não permissão de participação popular. Já é aquela tradição que lá do início você falou assim, sempre foi assim, continua sendo assim. Eu sei que eu tenho enfrentado certas dificuldades justamente com isso, de quebrar, como se o conselho pudesse ser, de alguma forma, um inimigo da gestão, quando, na verdade, não é. Que o que o conselho quer, é claro que a gente tem sempre que ponderar, né? Porque são dois polos, né? Um quer tudo, o outro não quer dar nada, e a gente tem que convergir e entrar num acordo. Mas é bem complicado essa tentar fazer isso, né, entre eles. Então, isso uma outra coisa que eu percebi também que foi falado foi da utilização dos próprios agentes culturais nos eventos, né, que a gente fala assim, tem muito evento, secretário... Acho que Janine caiu. Está me ouvindo? Agora sim. E aí eu percebi também que a gente fez aqui o credenciamento, um chamamento para credenciamento de artistas locais, né? Que facilitou e muito, foi um grande avanço da gente conseguir utilizar os artistas locais na programação cultural da cidade. Então, assim, hoje nenhum evento daqui sai sem ter participação de agentes locais, né? Culturais locais. Isso eu acho que o município que ainda não utiliza isso está perdendo uma grande oportunidade, que é uma forma simplificada, fácil, rápida de você colocar a sua cultura em desenvolvimento. Aqui a gente tem teatro, apresentação, história, literatura, tem todas as vertentes, né? Para utilizar os agentes locais. Eu acho que isso fomenta a economia também, né? Dos agentes culturais. Então, assim, adorei a aula, adorei estar aqui hoje. Eu sou nova nesse ramo, então a senhora falou que era artista antes, eu nunca fui artista, mas estou apaixonada. Então, eu espero que esse curso possa trazer grandes melhorias na minha vida, como cidadã e como agora gestora de fundo. Fico muito feliz em ouvir isso. Gente, eu dei um exemplo, né, sobre a participação, falei de um gestor, de uma pessoa que tinha me contado isso, e agora a Janine conta a mesma coisa. Marco, eu não vou poder liberar agora, porque a gente vai ter que finalizar, a gente tem um horário bem rigoroso, mas na próxima aula a gente conversa de novo. Vejam, o Conselho e a Secretaria, vou chamar de Secretaria, deveriam ser deveriam estar construindo conjuntamente, colaborativamente, as políticas culturais.
Na próxima aula, próxima aula a gente vai falar só sobre conselho, e eu vou trazer alguns aspectos de legislação é porque eu fico pensando assim em trazer ferramentas para vocês trabalharem, em trazer subsídios, né? Os conselhos, eles são parte da gestão pública. Eles não são separados. Inclusive, o conselho não é por acaso que o conselho ele tem sociedade civil e poder público juntos, porque aquele é um espaço de construção conjunta e coletiva. E com essa palavra sobre o coletivo, eu encerro nossa aula de hoje. Na próxima terça-feira, no mesmo horário, nós estaremos aqui de novo. Eu digo a vocês que eu estou super empolgada com esse curso. Janine, ele foi ofertado esse ano justamente por causa das eleições municipais passadas, porque para que as novas pessoas dentro da gestão possam ter uma base para a sua atuação. Tá bom? Fico muito feliz de termos começado. Agradeço a presença de vocês todos, todas. Agradeço também a nossa professora tutora Maria Santana e a nossas tradutoras de Libras, Mariana e Raíssa. Muitíssimo obrigada. Até a próxima semana. Podemos parar a gravação, Maria? Podemos sim. Então, gente, até a próxima semana. Muito